Ei, você precisa ouvir isso se não quiser ficar desatualizado. O mundo do MMA presenciou um momento histórico no UFC 326. O brasileiro Charles Oliveira, conhecido como do Bronx, simplesmente dominou o combate principal da noite e conquistou o cobiçado cinturão BMF. A luta aconteceu em Las Vegas e desde o primeiro segundo ficou claro que algo grande estava prestes a acontecer dentro do octógono. O adversário não era qualquer lutador. Do outro lado estava Max Holloway, ex-campeão e um dos strikers mais respeitados da história do UFC. Muitos acreditavam que seria uma batalha equilibrada, mas o que aconteceu foi praticamente um monólogo do brasileiro. Desde os primeiros momentos, do Bronx mostrou que estava pronto para impor seu ritmo e sua estratégia. Assim que o combate começou, Charles colocou em prática um plano perfeito. Chutes baixos para quebrar o ritmo do rival, aproximação rápida e quedas precisas. Em questão de minutos, Holloway já estava lutando no terreno favorito do brasileiro, o chão. E ali, o especialista em jiu-jitsu começou a transformar a luta em uma aula de domínio técnico. Nos 2 primeiros rounds, a pressão foi intensa. Charles controlou posições, buscou finalizações e manteve Holloway preso na defesa. Em vários momentos parecia que o combate poderia terminar antes do tempo. A multidão percebeu que estava presenciando algo especial. Um lutador brasileiro completamente no controle do maior palco do MMA. À medida que os rounds avançavam, a superioridade de Charles ficava ainda mais evidente. O brasileiro derrubava Holloway repetidamente e mantinha controle absoluto da luta. Cada tentativa de reação do havaiano era neutralizada com técnica, pressão e inteligência tática. O plano de luta estava funcionando perfeitamente. O domínio no chão foi impressionante. Charles alternava posições com rapidez, ameaçava finalizações e castigava com golpes duros no ground and pound. Holloway, conhecido por sua resistência e volume de golpes, simplesmente não conseguia encontrar espaço para reagir. Era como se o brasileiro estivesse sempre um passo à frente. Mesmo quando a luta voltava para a trocação, do Bronx mostrava confiança. Ele conectava golpes precisos, mantinha distância e rapidamente voltava para o clinch para derrubar novamente. Cada round parecia repetir o mesmo roteiro: controle, pressão e domínio total do brasileiro. Com o passar do tempo, os comentaristas e o público já percebiam que a vitória estava se desenhando. Holloway lutava com coragem, mas não conseguia quebrar o controle do adversário. A cada minuto que passava, o cinturão BMF parecia se aproximar cada vez mais do brasileiro. Quando a luta chegou aos rounds finais, o cenário já era claro para quem assistia. Charles havia dominado praticamente todo o combate. Mesmo assim, ele continuou pressionando, mostrando que queria deixar sua marca naquela noite histórica do UFC. Holloway teve alguns momentos de tentativa de reação, principalmente no último round, quando conseguiu ficar por cima em uma queda. Mas o tempo de controle foi curto. Charles rapidamente retomou a vantagem e voltou a impor seu jogo com inteligência e calma. Nos segundos finais, aconteceu algo simbólico. Mesmo após dominar a luta inteira no chão, do Bronx chamou Holloway para trocar golpes em pé. Foi uma demonstração de confiança e respeito ao público. Um verdadeiro gesto de quem sabe que já fez o suficiente para vencer. Quando o gongo final soou, não havia dúvidas. A decisão dos juízes confirmou aquilo que todos já sabiam. Vitória unânime para Charles Oliveira. 5 rounds dominados e um novo campeão BMF coroado no maior palco do MMA mundial. Com essa vitória, Charles do Bronx adiciona mais um capítulo impressionante à sua carreira. Já conhecido como um dos lutadores mais perigosos da história do UFC, ele agora também carrega o cinturão BMF, símbolo do lutador mais casca-grossa da organização. Além do título, a luta reforçou algo que os fãs já suspeitavam. O brasileiro continua entre os atletas mais completos do mundo. Seu jiu-jitsu de elite, sua evolução na trocação e sua mentalidade agressiva fazem dele um dos nomes mais temidos da divisão. E agora uma pergunta começa a ecoar entre fãs e especialistas. Quem será capaz de parar Charles Oliveira?
Com essa atuação dominante, ele não apenas venceu uma luta, ele mandou uma mensagem para toda a divisão do peso leve do UFC. A noite em Las Vegas terminou com um brasileiro levantando o cinturão, ouvindo o aplauso da multidão e lembrando ao mundo inteiro que o MMA brasileiro continua produzindo campeões capazes de dominar qualquer adversário dentro do octógono. Antes de ir embora, deixa eu te dar 5 motivos para se inscrever agora. 1. O mundo do esporte muda todos os dias. Quem não acompanha fica completamente desatualizado. 2. Grandes momentos como esse passam rápido e quem não vê perde a história sendo escrita. 3. As próximas notícias podem mudar tudo no UFC, e você pode ser o último a saber. 4. Aqui você recebe análises e histórias que muita gente simplesmente ignora. 5. E a verdade é simples: quem acompanha esporte sem informação acaba acreditando em qualquer coisa. Então se inscreve agora para não ficar por fora. Muito obrigado por assistir até aqui. Nos vemos no próximo vídeo.